Com vocês, quem estava no Gol semana passada? Levanta a mão. Ó, eu vou pregar no mesmo texto. Antes que você fique muito desanimado, eu vou fazer outras abordagens, tá bom? Mas eu vou pregar exatamente no mesmo texto. As aplicações são praticamente as mesmas, mas eu vou compartilhar outras coisas. Semana passada estava calor, e eu que o diga, que eu estava lá na frente e estava calor. Beleza? Eu vou pregar o mesmo texto, mas eu vou fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Abre então aí, por gentileza, Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1, é o texto que fala do nascimento de Moisés. Abre para mim, por favor. Obrigado. Pedro é o meu assistente aí hoje, ó. Pedro Mota. Todo mundo conhece Pedro Mota, nosso tecladista? Ele é tímido. Obrigado, Pedro. Ó, diz assim, ó, todo mundo leu? Todo mundo achou? Leu não, né? Todo mundo achou? Todo mundo achou? Se eu perguntar de novo vai ficar chato, né? Pô, toda hora perguntando. Vamos ler? Diz assim, ó. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, a tribo do Up. Profecia, ó. Ela engravidou, deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não mais podia escondê-lo, pegou um cesto. E já entrei no 3, né? É só até o 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, Emily, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Depois a gente vai seguir para o resto aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui já mudou de casa? Já se mudou? Se mudar é muito chato, maluco. Na moral, não acha não? O brother ali não acha não. É muito chato. Assim, no sentido da mudança. Laís, achou tranquilo se mudar? E você mexeu a cabeça. Eu tô assim, cara. Quem se mexe quer participar. Então todo mundo é igual estátua aí, ó. Todo mundo quietinho. Cara, eu achei muito chato. Você tem que mexer, guardar, encaixotar. É porque, na verdade, é porque eu tô na inocência aqui. São os pais de vocês que agilizam a parada, né? Então beleza. Furou aqui a minha ilustração. Perderam coisas na mudança? Óbvio, cara. Toda mudança, uma marca da mudança é o quê? Você perde alguma coisa na mudança, cara. Mas, quando você se muda, tem novas possibilidades. Depende da razão. Às vezes você está mudando porque está apertada a situação, você tem que ir para um lugar mais simples. Ou então, de repente, você estava morando lá em Rio do Ouro, aí você vem morar aqui pertinho da igreja, fica maneiro pra caramba. É ou não é? Pô, ficou maneiro, hein? Agora você pode vir sozinha para cá. Sua irmã não está aí, cara. Vai ser só para você hoje, nem Marquito. Né? Cara, então depende da razão pela qual você se mudou, para onde você se mudou. Tem uma galera morando fora aí, né? Aquelas meninas que são iguais. Uma tá aí, eu já vi hoje. É Liv e Duda. Elas estão aí? Cadê? Aí, eu te vi no Multicenter, cara, outro dia. Aí você tava com um cara de estudiosa, eu nem falei, você tava com um monte de livro, mas você tava lá. Era intervalo, né? Óbvio. Então, aí, ela se mudou, ou a irmã dela, não sei, alguém está morando lá fora. E ficou melhor, porque a sua casa agora sobrou, né? O espaço que era da sua irmã agora é seu, cara. Toda a atenção, todo o carinho, olha que moral. Quem está morando lá fora também é Estevão, não é? Está morando lá fora? O que vocês estão rindo? Está morando lá fora, não está? Tá morando lá fora. Então, se mudou. Pedro também está morando lá fora. Pedro Amaro. Pedro Mota, não. Você vai fazer intercâmbio também? Vai fazer intercâmbio? Não? Claro que vai, que todo mundo aqui faz intercâmbio. Pode até não fazer, mas vai. Fala que vai. Pedro Amaro está lá fora. Então, assim, a galera se mudou e, na maioria das vezes a gente se muda para uma parada melhor, para estudar, ou vai para um lugar mais... Eu, por exemplo, morava em São Gonçalo. Morei lá a vida inteira. Lamento ter te decepcionado. Morei lá a vida inteira. Aí eu fiquei vindo para a igreja 5 anos. Aí eu vinha, teve uma época que eu vinha quinta-feira, eu liderava uma célula. Sexta-feira, Simone liderava outra célula.
Sábado a gente vinha para o Gol, socializava, e domingo a gente veio pegar. E 4 dias da semana eu vinha para cá. Ah, pô, vou me mudar para lá, pô. Né? Eu trabalho 5 dias, vim para a igreja 4, vou me mudar. Aí eu orei, aí eu não consegui me mudar, porque aqui as paradas são todas caras. Aí depois eu orei mais um pouquinho, Jesus foi misericordioso, aí eu estou morando aqui já tem um tempo. Aí tem várias vantagens de morar aqui, para mim. Então, no meu caso, foi muito bom. De um assunto a outro, vocês sabem o significado da palavra adolescente? Aí ninguém sabe? Pelo amor de Jesus, cara. Tem alguém que faz letras aí? Tinha, né? Não tem mais, não. É uma parada tipo assim, para crescer, tem uma parada a ver com crescimento, com crescer. A adolescência é uma fase de quê? Qual uma das marcas do adolescente? Além de dormir muito. O adolescente dorme demais. Comer muito, né? Vocês comem demais, cara. Não, você já não é adolescente, mano, você já é velho, cara. Não é com você a parada. Então, assim, adolescente come demais. Por que adolescente come demais? Porque está em quê? Em fase de... Só Levi falou. Está em fase de crescimento, cara. Vocês estão mudando. E o que acontece na adolescência? Mudanças, né? Vocês se mudam o tempo todo, ficam vestindo a roupa dos amigos de vocês, ficam querendo parecer os amigos de vocês. Aí tem uma galera aí que tinha cabelo maneiro e tal. Aí cortou o cabelo, cara. Por que você cortou o cabelo? Eu não consigo entender essas coisas. Aí você cortou o cabelo. Juninho, cadê Juninho? Se escondeu. Cortou o cabelo também. Cadê Juninho? Tá ali. Cortou o cabelo. Aí vocês ficam se mudando, né, o tempo todo. Quem mais cortou? Você cortou o cabelo também, cortou? Não? Cortou. Pedro Cury. Cara, então, a adolescência é uma fase de crescimento, é uma fase de mudanças. Eu acho que vocês escutam isso direto, né? É uma fase de mudança, de transformação. Vocês estão mudando fisicamente e intelectualmente também. Antigamente, vocês eram percebidos como adultos pequenos, né? E hoje vocês são percebidos como adolescentes. Olha só, a gente lê um texto que fala sobre o nascimento de Moisés. E o que acontece? A Bíblia, ela vai... A gente tem ali o relato da história da criação e depois a história da formação de um povo para o qual Deus se revela. No tempo da oportunidade, Deus envia seu Filho Jesus, né, que é o ápice da revelação. E depois Deus... vem o período dos apóstolos, Espírito Santo, a gente chega aos dias de hoje. Então, assim, a gente diz que Deus vai se revelando progressivamente para a humanidade. Então, assim, a gente vai conhecendo aos poucos. Jesus não caiu de paraquedas um dia na Terra e, o que é isso? Não. Quando o homem peca, lá no Éden, quando Adão erra e peca, a gente está separado de Deus para sempre. Então, a gente não tem nenhuma possibilidade de ter contato mais com Deus. A gente vai morrer, acabou. A gente vai viver para sempre sem poder desfrutar desse Deus. Mas, pelo seu infinito amor, ele estabelece um plano. Na verdade, isso está estabelecido antes da fundação do mundo. É algo assim extremamente misterioso. E põe em prática, no tempo da oportunidade, esse seu plano, mas, aos poucos, Deus vai se revelando para a gente. Então, olha só, a gente lê um texto, que é o nascimento de Moisés, que é o período, eu acredito que o Marcão costuma dizer, para eu não ficar citando muita frase, muito texto aqui, mas a história de Moisés é bem conhecida, né? Ele pega o povo de Israel, tira do Egito e leva para a Terra Prometida. Tranquilo, não tem muito mistério isso. Deus levanta Moisés, eles estão lá no Egito, eles atravessam 40 anos o deserto e chegam lá, na terra que Deus tinha prometido. Então, olha só, esse momento aqui em que Moisés está nascendo, está começando a ter cumprimento essa transição, essa saída do Egito para a Terra Prometida. Aí a gente leu 2 versículos que Levi casou com Emily, tiveram um filho e tiveram que esconder. Mas por que tiveram que esconder? Aí eu vou voltar um pouquinho para dizer que esse povo enfrentou um período de fome, foi o que eu falei no Gol semana passada. Então, por causa dessa fome, por causa dessa privação, eles acabaram indo para o Egito, né?
Tem toda a história de José, que foi rejeitado pela própria família, depois é um tipo de Cristo, José é um tipo de Cristo, são aquelas pessoas que apontam para Jesus Cristo, tipo assim, quando você vê Isaac, lembra que Abraão ia sacrificar Isaac? Aí eles sobem quantos dias lá? O morro, 3 dias, vão subindo, ele leva a madeira nas costas, a lenha do sacrifício, ele era a oferta e o ofertante. Então, Isaac era o filho da promessa, era o filho único, tudo aponta para Jesus. Então, a gente, quando vê esses detalhes, quando a gente lê a Bíblia com os óculos do Novo Testamento, vendo a história da redenção, vendo Jesus Cristo, a gente começa a observar isso tudo, né? Então, tudo vai apontar para Jesus Cristo. Então, olha só, Deus vai se revelando para esse povo. Aí, Abraão, Isaac, Jacó, aí esse povo agora vai para o Egito por causa da fome. E o que acontece ali no Egito? Aquilo que era uma família que não tinha comida, eles têm a possibilidade de crescer, se desenvolver, eles são férteis, eles se multiplicam, eles se tornam um povo muito grande. Ok, então, nesse tempo no Egito, foi um tempo maneiro. Essa mudança, aí assim, eu estou falando da mudança, que a mudança vem de Deus. Beleza, existem mudanças que podem vir da nossa cabeça, de nossos devaneios. Vou melhorar. A gente viaja na maionese e faz qualquer tipo de mudança. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de mudanças que Deus coloca em nossas vidas, pelas quais a gente passa, e elas têm um objetivo, tá bom? Então, olha só, essa família, ela é levada por Deus para esse lugar com um propósito, com um objetivo. A gente muda de casa, a gente muda de escola, a gente muda de ministério, a gente muda de célula, a gente muda de amigos. Muitas vezes a gente vai mudando, e em todos esses processos a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Vocês, adolescentes, quando vocês eram... O que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, né? Falando do amor, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, vocês, quando eram crianças, se comportavam como crianças. Vocês agora estão começando a amadurecer intelectualmente e fisicamente. Vocês estão crescendo. Para que serve esse crescimento de vocês? Para que serve essa mudança de vocês? Hoje, vocês conseguem compreender coisas que vocês não compreendiam antigamente. Beleza? E qual é o objetivo disso tudo? Então, assim, eu posso afirmar que a gente cresce, adolescentes, vocês estão crescendo intelectualmente, afetivamente, no sentido de conhecer melhor o Deus de vocês. Beleza? Esse é o principal objetivo do crescimento de vocês. Vocês não estão crescendo intelectualmente para passar na prova do Enem. Vocês não estão crescendo intelectualmente para se tornarem empreendedores, não como um primeiro objetivo, como um objetivo maior. O maior objetivo de vocês crescerem fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, moralmente, seja lá do que você pensar, é no sentido de glorificar Jesus. Vocês não vão fazer isso quando vocês tiverem 20, 30, 40 anos. A ideia é que vocês o glorifiquem hoje, com todo o ser de vocês, com todo o coração de vocês, com toda a vibração de vocês, com tudo que vocês são, com tudo que vocês acreditam. Mas vocês precisam buscar isso. Vocês precisam buscar isso como a coisa mais importante da vida de vocês. Qual foi o objetivo pelo qual vocês mais se dedicaram nos últimos 12 meses? Para pensar aí. Qual foi o objetivo pelo qual vocês mais se dedicaram nos últimos 12 meses? 10 segundos para pensar. Então, tem a ver com Jesus? Foi para glorificar Jesus? Tem glorificado Jesus? Tem que tudo aponta para Jesus. Então, quando Jesus Cristo leva esse povo para habitar no Egito, ele quer se revelar para essa galera lá. Ele quer fazer esse pessoal crescer. É isso que está no Êxodo capítulo 1.
Então, toda mudança que vem de Deus é para que vocês cresçam. Fabrício, a mudança que eu estou experimentando hoje é por conta de uma privação. Eu falei que você pode se mudar, às vezes, porque está passando perrengue financeiro. Sim, é para crescimento. De repente, você está precisando depender mais de Deus e menos de grana. De repente, seus pais estão precisando depender mais de Deus e menos de grana. Eu estou passando por um problema físico difícil. Deus tem propósito em tudo. Assim, evidentemente, a gente não consegue, muitas vezes, entender, mas pela fé a gente crê que Deus tem propósito nisso aí. Olha só, cara, quem que tem controle da sua vida? Não é o próprio Deus? Cara, Jesus não morreu por você? Ele vai ficar brincando com você? Não tem sentido esse negócio, cara. Porque se você olhar para essa situação aqui, trazer uma situação de fome para aquela região, cara, foi justamente essa privação que fez com que eles fossem para um outro lugar. E lá eles tiveram uma infraestrutura na qual eles puderam crescer. Eles podiam crescer onde eles estavam? Podiam, mas Deus levou eles para um lugar onde eles tiveram uma condição muito melhor, cara. Condição melhor na qual Deus vai realizar as coisas que Ele quer realizar na sua vida. Então, de repente, você está achando que onde você estava, no ministério que você estava, ou as relações de amizade que você vivia, experimentava, aquele grupo é que era legal, mas você não sabe. Se Deus, de repente, promove uma mudança, não sei, é de cada um. Mudou de turma na escola, mudou de vizinho. Deus quer trabalhar alguma coisa no seu coração, cara. Eu acho que eu me mudei para Niterói para poder estar mais perto da igreja, mas eu só acho. É óbvio que Deus tem outros objetivos que vão muito além dos meus limitados objetivos. A gente tem que ter isso em mente o tempo todo. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Você pode abrir sua Bíblia de novo comigo? Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 2, agora do verso 3 ao 9. Então, a primeira lição que a gente tirou essa noite, essa mudança que vem de Deus é para o nosso crescimento, beleza? A mudança que vem de Deus, não é você mudar de namorado toda hora, não. Essa mudança aí é problema seu, essa mudança aí está ruim. Né? Casal aqui. Né? Maravilha, vamos casar aí, eu vou ser padrinho, cara. E Arthur vai entrar. Viu? A igreja diz amém. Amém. Verso 3. Vamos ler junto, pode ser? Vamos ler junto? Verso 3, hein? Quando já não podia mais escondê-lo... eu vou repetir, vamos ler juntos, beleza? De novo, 1, 2, 3 e... Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Vocês, o 4, vai. Só eu, a filha do faraó, descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: vocês... Viu o que rolou? Aí, mais uma explicaçãozinha aqui. Esse povo que cresceu no Egito, que foi fértil, multiplicou, ficou um povo enorme, era uma família, ficou um povo enorme, agora é um povo tão grande, que está incomodando os egípcios. Eles estão temendo a presença deles ali. Eu até falei também na semana passada que é assim que acontece. O cristianismo tem uma história, tem uma influência na sociedade, na cultura ocidental, e que agora a gente está sofrendo aí perseguição, opressão, não é verdade? Tinha uma época que ser crente todo mundo queria ser crente, quando era mais novo assim. Agora acabou, ser crente é ser homofóbico, ser crente é ser
o trouxa que paga o dízimo, né? Ser crente é o cara que não pega ninguém. Ser crente é o quê? Tudo de ruim. Tudo de ruim. É tudo que... E assim, essas coisas mais toscas e algumas coisas mais sérias, né? Ser crente é ser criminoso, muitas vezes, para o mundo aí. Então, na verdade, a gente sabe que tudo isso faz parte de uma luta que não é entre homens, mas é uma luta espiritual. Então, é isso que vai acontecer. Por isso que tem esse texto. Por isso que essa mãe pega esse menino, coloca esse menino lá no cestinho, arruma direitinho, aí coloca lá no junco. O junco é uma plantinha, beleza? Aí coloca ali. Aí Deus intervém aqui nessa história. Improvável, né? Pô, um bebezinho ali no cestinho. Você já experimentou, você já recebeu ajuda? Deixa eu melhorar minha pergunta. Você já recebeu uma ajuda de uma pessoa que você não esperava? Sim ou não? Eu recebi uma ajuda inesperada. Vocês sabem que eu já fui assaltado, tomei um tiro, né? Já contei, já dei testemunho, já chorei. Eu não gosto de ficar falando essa parada, porque aí você fica só com essa história na cabeça e esquece o resto. Cara, quando eu tomei um tiro, tem vários detalhes, né? Eu nunca conto a história toda para todo mundo. Aí, pô, doeu. O que você pensou? Você teve medo de morrer? A galera pergunta várias paradas. Aí é maneiro também não responder, eu fico uma parada assim, não, é um trunfo que eu tenho para poder usar. Aí no retiro, às vezes, alguém sente que está um pouco mais à vontade, e aí pergunta, entendeu? Já aconteceu, estou falando que já aconteceu. Olha só, eu estava lá, tomei um tiro, aí a fumacinha, aí meu Deus do céu, tomei um tiro. Eu sou racional, beleza? Eu sou assim, tomei um tiro. Então, se eu tomei um tiro, eu tenho que ir para o hospital. É o meu raciocínio. Aí eu virei para o hospital. Aí nisso que eu virei, o cara, corre para lá, corre para lá. Era um garoto, da idade de você, corre para lá, corre para lá. Aí eu, tá, valeu, vou correr para lá, vai. Aí ele subiu uma rua, foi embora. Aí eu tô lá no perrengue, baleado. Aí eu levantei minha camisa, um inchaço completamente absurdo aqui, eu nunca vi aquilo na minha vida, assim, uma coisa inchada anormal, uma coisa bizarra. Aí, meu Deus do céu, tomei um tiro mesmo, não tem jeito. Aí, mas não está doendo, beleza, vamos embora. Aí eu fui, tenho que procurar ajuda, invadi a casa de um amigo meu, aí entrei lá na casa desse meu amigo, eu entrava quietinho, assim, que eu sou tímido, beleza? Aí eu entrava quietinho, fazia assim e tal. Aí nesse dia eu cheguei chegando, bro. Fala aí, cara, me ajuda aí, eu tomei um tiro, me ajuda aí. Aí entrei, o pessoal levantou correndo, o que houve? Aí uma correria danada, assim, eles vieram na disposição de me ajudar, mas quem me ajudou foi um cara que eu nunca vi na minha vida, nunca vi. E nunca mais eu vi de novo, não sei quem é. Aí eu já até uma vez achei, esse cara era um anjo, esse cara não existe não. Porque ele falou assim, eu vi o que aconteceu, vou te levar lá. Mas da hora que eu levei um tiro, até eu ter andado, entrei na casa do meu amigo, tentaram arrumar alguém, teve um cara que não quis me levar. Enfim, depois eu conto essa parte da história. Aí esse cara apareceu depois dizendo que tinha visto e que ia me ajudar. Aí eu entrei no carro dele, ele me levou e, graças a Deus, aí o resto da história, né? Que alguns sabem, outros não, vão ficar curiosos. Cara, uma ajuda completamente inesperada. Eu não esperava receber esse tipo de ajuda. Era uma situação totalmente improvável. Eu lembro que eu falei com Jesus ali, umas paradas e tal. Enfim, mas o que eu quero destacar é uma ajuda completamente inesperada. Na rua, né? E, que bem, tomar tiro, o negócio fica doente fica até ruim. Mas levar tiro você não sabe, não. Se você tem 10 minutos, você não sabe nada, parceiro. Você fica assim, ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas aí seguiu em frente. Vou contar outra história inesperada para você esquecer essa história. Uma vez eu ouvi um testemunho de um missionário que era o seguinte, ele estava na casa, ele precisava de comida, ou ele recebia ajuda, enfim. Todo dia, alguma família, ou toda semana, eu não lembro direito como é que é o detalhe, não. Aí essa família de missionários recebia a ajuda de alguém. Alguém ia lá na porta deles e colocava lá uma cesta básica, uma parada lá. Aí o cara saía, olhava, Senhor, obrigado, Jesus, graças a Deus, você é fiel, você tem me abençoado. Aí ele agradecia. Tinha um vizinho que era ateu e ficava incomodado. Toda semana eu vejo a família botar aí, ficar agradecendo a Deus e tal, eu já sei o que eu vou fazer. Semana que vem eu vou colocar a compra lá, quando ele vier com essa história de Jesus, obrigado, eu vou dar uma ideia nele. Aí beleza, passaram-se os dias, aí o vizinho ateu foi lá,
colocou lá uma compra, uma parada na porta do cara, aí o cara abriu, tá, pô, Deus, obrigado pela compra, você é fiel. Aí o vizinho saiu, ô, não foi essas, não é isso aí não, eu que botei essa parada aí, tá vendo? Você fica com esse papo de Deus, foi eu que botei, cara. Aí o cara virou e falou assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Ele, como assim, cara? Muito obrigado, porque foi eu que coloquei, estou falando para você. Então, cara, Deus usa gente como você para fazer a vontade dele. Entendeu? Deus é tão maravilhoso, tão bom, tão poderoso, que ele usa gente igual a você para fazer a vontade dele, cara. Não importa se você acredita nele ou não. É assim que a gente vê. Deus faz coisas inesperadas. Já aconteceu alguma coisa assim extraordinária, inesperada na sua vida? Alguma história? Tipo histórias bíblicas? Você acha maneiras as histórias bíblicas inesperadas? Alguns fatos surpreendentes que a gente lê? Tem alguma história surpreendente na Bíblia que te chama a atenção? Pô, cara, tem algumas, né? Aí umas vão chamar mais a atenção de um, outras de outro. Tem várias histórias fantásticas, cara, na Bíblia. Olha, eu sempre achei irada a história de Sansão, que no final de tudo lá ele acaba com todo mundo, né? Ele está cego, ele está preso. O que um cara cego e acorrentado pode fazer? Pô, difícil, né? Ele estava sem a força que ele tinha, né? Então o cara está cego e acorrentado. Aí o que fizeram? Pô, chama Sansão aí para divertir a gente. Aí, pô, o texto diz que Sansão ficou rodando o moinho. Virou palhaço, né? Ficou rodando no mesmo lugar, a vida não andava, ficou rodando ali. Aí, cara, o que ele faz? Ele ora, ele fala com Deus, ele pede a Deus, ele pede perdão a Deus, se coloca diante de Deus. Aí, cara, Deus restitui a força dele, ele vai lá e destrói os filisteus. Uma situação, eu sempre achei essa história sensacional, cara. Uma história maravilhosa. A história de Jonas também, foi pregar de vontade. E uma cidade inteira se converteu. Existe um texto na Bíblia que fala ao seu coração, porque é um texto extraordinário, porque é um texto que revela o poder de Deus. Existe um fato na sua vida que é marcante, do qual você se lembra, do qual você dá testemunho, de uma experiência que você teve com Deus. Cara, a gente é crente, a gente tem que ter experiência com Deus, experiência com Jesus. Você não tem nenhuma experiência com Deus? Você tem experiência com Jesus? Um Deus que é um Deus que entregou o Filho e morreu, e é um Deus que se revela, sempre se revelou e quer se revelar ainda hoje. Você busca experiências. O texto diz o seguinte, que houve opressão no Egito, aí, por causa dessa opressão, houve uma ordem lá, mata todo mundo. É homem, mata. Aí o que acontece? O povo começa a clamar por causa da opressão, Deus ouve o clamor e Deus vai começar a fazer uma obra na vida desse povo. Você tem enfrentado algum tipo de perseguição, de opressão, de dificuldade? E você tem orado, você tem clamado? Está no perrengue, não ora, segue o baile. Como é que fica isso tudo para você? Todo mundo para cá. Isso aí é espaço comum. Olha o que Paulo vai dizer numa das cartas dele, no finalzinho, se eu não me engano. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja dada a glória na igreja para todos sempre. Amém. Olha a afirmação, olha a declaração. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É uma declaração de alguém que conhecia as histórias, conhecia de ouvir falar, conhecia de ler, ele tinha conhecimento da palavra, e ele tinha conhecimento o quê? Próprio, cara. Ele tinha experiência com Jesus, ele tinha experiência com Deus. A gente pode fazer esse tipo de afirmação hoje, baseado não só naquilo que a gente sabe das Escrituras, mas baseado naquilo que a gente tem experimentado de Deus. Você já teve um pecado assim, pô, que pecado chato, está me perturbando, e você orou e Deus conseguiu, Deus te deu vitória sobre isso? É para pensar, para você refletir. Já aconteceu isso com você? Ou então você, assim, está diante de de um grande dilema, tem que tomar uma decisão difícil, você realmente não sabe o que fazer, e sem que você tome uma atitude, a situação se resolve? Pô, cara, essas paradas são extraordinárias demais.
Você é todo preocupado e Deus vai e faz de um jeito que você sequer imagina, sequer... Isso tudo isso é vida com Deus. Isso é vida com Jesus. Isso é você estar perto de um poder que está ao alcance de vocês, é o poder de Jesus Cristo. Mas você tem que experimentar isso, você tem que buscar, você tem que viver. Quando? Quando você for do Gol, não. Hoje, não vai ter Gol Camp para vocês sabem disso, né? Gol Camp é para quem tem a idade do Gol, eles vão abrir algumas exceções, dependendo do caso. Vai esperar até o Up Camp do ano que vem para poder aquecer a sua relação com Jesus? Tá ruim, Up Camp tá longe, hein? Tá muito longe, cara. A gente não pode ficar vivendo de Up Camp, não. Até legal que essa parada... Agora você tem que ter vida com Deus, cara. Tem que estar na disciplina. Tem que ter prazer em estar na presença de Deus, cara. Tem que querer ter experiência com Deus. Só quer ter experiência com os outros. Só quer ter experiência com o mundo. Só quer ter experiência com o que não presta, com o que você sabe que está errado. Cara, vai ter experiência com Jesus. Vai buscar a palavra de Deus. Ah, mas eu não acho maneiro. Não acha maneiro porque não busca. Quem não busca, não encontra. Duvido, cara. Se você buscar, se você orar, se você... Quando Deus começa a se revelar, é maneiro, cara. Quando está num momento de louvor aqui irado, que todo mundo abre o coração, não é maneiro? É claro que é maneiro, a gente não quer nem que acabe. Agora, quando você está em outra vibe, está com a cabeça lá fora, fica chato, cara. Fica chato. Fica chato. Se você está aqui, está com a cabeça lá fora, vai ficar chato. Eu estou falando já demais. Se você está com a cabeça lá fora, você já está ruim, está falando muito. Entende? É um Deus que pode agir numa reunião como essa, cara. É um Deus que pode agir numa reunião de oração. Uma vez eu falei sobre o avivamento do País de Gales. Alguém de vocês estava no avivamento no módulo do final de semana de treinamento sobre avivamento? Eu falei errado aqui, né? Falei? Eu perguntei o quê? Se vocês estavam no avivamento? Alguém estava no avivamento do País de Gales? Não, óbvio. Alguém estava... Eu errei de novo. Alguém estava no fim de semana de treinamento no qual a gente falou sobre avivamento? Quem estava? Eu quero que você levante a mão. Maneiro. Então, eram poucos. E vocês lembram como que começou o avivamento? Eu estou pedindo demais, né? É normal. Do que a gente aprende, lê, a gente retém 7%, alguma coisa, 3%, alguma coisa assim. Cara, era um grupo de jovens, cara. Você está achando que era quem? Que era Fatinha, Pastor Henrique, Nilson? Eram jovens que estavam orando, cara. Esses jovens se reuniram, eles tinham idade de 15, 16 anos. E começou um avivamento lá. Por que essa parada não pode acontecer aqui? Não pode acontecer aqui porque você não veio orar. Porque você não busca, você nem acredita nisso, você não está interessado nisso. Meu sorriso é totalmente irônico nessa hora. Não vai acontecer para quem não está afim de buscar essa parada. Deus pode agir, evidentemente, em todas as circunstâncias, mas você precisa crer que Ele pode agir. Beleza? Vamos em frente aqui? Moisés escapou, cara, de uma situação completamente improvável. Havia uma sentença de morte sobre a vida de Moisés. Qual era a ordem? Tinha que fazer o que com o menino? Jogar no Nilo, tinha que matar, cara. Eu tinha uma sentença de morte. O que Deus faz? Eu mandei vocês lerem o último versículo. Ele não morre não, cara. Ele vai ser criado pela mãe recebendo salário, cara. Cara, é Deus que pode fazer um negócio desse. Havia uma sentença de morte sobre sua vida, sabia disso? Mas foi cancelada na cruz do Calvário? Você pode dizer glória a Deus? Amém, cara. Havia uma sentença de morte sobre sua vida, cara. Você ia para o inferno, cara. Você ia morrer. Você tem noção do que isso significa? Você ia ter uma vida miserável, fazer tudo que não presta, você ia ter uma vida desgraçada e no final ia entrar para o inferno, cara. Jesus te resgatou. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele faz maravilhas, cara. Ele abre o mar vermelho. Essa opressão que eles sofreram no Egito, foi por causa dela que eles foram para o deserto. E por causa dessa opressão, eles viram, sabe o quê? Viram o mar se abrir, cara. Eles viram água sair da rocha. Eles viram comida cair do céu. Eles viram codornizes irem na direção deles para eles se alimentarem. Eles viram uma coluna de fogo que esquentava, que iluminava durante a noite. Eles viram nuvem sobre eles, amenizando o calor durante o dia. Eles não veriam nada disso se eles não tivessem clamado por causa da opressão, se eles não tivessem ido para a terra prometida. Cara, está passando perrengue, Deus quer falar contigo, filhão. Deus quer te mostrar alguma coisa. Deus quer se revelar para você. Quando? No Gol Camp? Não, porque você não vai no Gol Camp. Não vai para o Gol Camp. Quando que Deus vai se revelar para você?
quando você buscar de todo o coração, quando você orar, quando você jejuar, quando você ler a tua Bíblia todo dia. Paulo podia dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja dada a glória na igreja. Ele tinha um conhecimento teórico, ele tinha leitura, mas ele tinha experiência, ele podia afirmar isso. Não pode afirmar isso quem não experimentou. Não pode afirmar. Como é que você vai afirmar o que você não vive? Como é que você vai pregar aquilo que você não vive? Como é que você vai falar de uma Bíblia que você não lê? Como é que você vai pregar para o seu amigo se você não conhece a tua Bíblia, não conhece a tua palavra, nunca leu a Bíblia toda? Quantos anos você tem? Quantos anos você ainda vai viver? Quando que você vai ler a sua Bíblia? No dia de quem? No dia de quando? Quanto tempo você ainda acha que você tem? Você está achando que todo mundo aqui vai chegar na idade adulta? Olha que sinistro. Você está achando que todo mundo aqui vai chegar na idade que eu tenho? Não vai. Lamento de dizer, alguns de vocês vão passar para a eternidade antes de chegar na minha idade. É com muita... Nem todo mundo vai chegar na minha idade. Eu lamento dizer isso para vocês. Muito provavelmente não. Sabe por quê? Não é porque eu quero ser o terror. É porque as estatísticas mostram isso, cara. Alguém vai chegar lá antes no céu. O tempo que você tem é hoje. Está perdendo tempo. Você não tem tempo no GoCamp. Não é no GoCamp que você vai poder aprender a estudar. É todo dia. Você tem que deixar para trás aquilo que você tinha, aquilo que te oprimia, aquilo que te perseguia, e experimentar e viver aquilo que Deus tem para vocês. Mas conforme eu falei no começo, toda vez que a gente vem à casa de Deus, toda vez que a gente vem ouvir a palavra de Deus, tem duas possibilidades. Uma é receber essa palavra no coração. Crer de todo o coração. Crer que existe um Deus que pode fazer você viver isso de todo o coração. A outra é simplesmente esperar acabar e seguir sua vida, vai fazer o que você ia fazer. Segue a vida, cara. É contigo mesmo. É com vocês mesmo. Essa mudança só pode vir de vocês. Vamos em frente aqui, ó. Segundo ponto, mudamos para ver o poder de Deus. A mudança que vem de Deus é para que você veja o poder dele. Você ama um Deus que é onipresente, está em todo lugar, onisciente, sabe de todas as coisas e é todo-poderoso. Aleluia! Todo-poderoso. Isso significa que para ele não há impossíveis. Tudo ele pode. Tudo ele pode. Amém? Tudo ele pode. Abre de novo a Bíblia aí. Capítulo 2, verso 10. Todo mundo abriu? O que diz o texto aí, ó? Tendo, vamos ler juntos? Tendo... Amém. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó que o adotou. Já foi barrado em algum parque? Por causa da idade de vocês? Vamos mudar o clima aqui. Já foi barrado em alguma atração? Já foi barrado no cinema porque você não tinha idade? Uma vez eu fui com o Léo Reis, ali em São Francisco, tinha uma parada lá que você jogava, sei lá o que, sinuca, flipper, tinha um monte de negócio lá. Eu, Léo e um primo de Léo. Aí, cara, a moto saiu lá de São Gonçalo, olha só. Ó, um programão, hein? A gente vai lá para São Francisco, se divertir e jogar. Aí a gente chegou lá e a gente não pôde entrar. Por quê? Porque o primo de Léo não tinha idade para poder participar daquilo ali. Vocês já foram barrados em alguma situação assim? Ou porque não tinha altura? Foi lá na Disney, tem uma atração lá, aí tem que ter 1,17 m, você tinha 1,15 m, minha sobrinha, por causa de 2 centímetros não pôde entrar, choradeira, a mãe revoltada, levanta o pé, não pode levantar o pé, ficou barrada, ela não tinha altura suficiente para participar, para brincar naquela atração ali. Olha só, cara, você vê que isso é coisa que não é nem coisa de crente. A percepção de que há certas coisas que são mais adequadas para um determinado público existem aí, evidentemente. Algumas coisas são criadas para que determinadas pessoas possam usufruir. Existe uma noção ou uma sensação de que tem coisa que não é para mim agora.
Aí não é só sexualmente falando, não, beleza? Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Quando a gente pensa isso, pensa em sexo, casamento, nada disso, não. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Tem muitas coisas que não são para a gente experimentar, viver, talvez na idade de vocês. E tem coisas que não são mais para a minha idade também. Embora tenha uma galera aí que gosta de dizer que cada um faz o que quiser, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Se a gente for parar para bater um papo sobre isso, você vai ver que isso aí não tem fundamento, base nenhuma. Mas o que eu quero destacar aqui é aquilo que a Bíblia vai dizer, que existe um tempo para cada coisa. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de vir para o up, há tempo de ir para o gol. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra, há tempo para tudo. Todas as coisas têm um tempo, um propósito, um objetivo. Existe um tempo apropriado para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas também. Quando você vai lá no texto nos Evangelhos, vai dizer o seguinte, ó. Vai dizer que o menino Jesus crescia em estatura e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Eu falei no começo que Jesus não caiu de paraquedas aqui. Não falei? Aí ele nasceu um bebezinho. Eu falei também semana passada para quem estava lá. Ele também estava debaixo de um clima lá de perseguição, de sentença de morte. E o que aconteceu? Deus proveu um livramento, ele vai para o Egito, depois volta. Aí tem um texto que mostra claramente Jesus com sua família e ele fica num determinado lugar estudando. Aí a família vai embora, Jesus fica lá. Aí o que Jesus diz? Está aqui estudando e tal, etc, etc. Aí depois tem um lapso de tempo, vai até a idade adulta de Jesus e começa o ministério de Jesus. Jesus era Deus, cara. Ele nasceu falando, ele nasceu pregando. Não. O texto diz que ele mostra ele com 12 anos aprendendo, conversando. E depois a gente vai ver o Evangelho que vai mostrar o ministério de Jesus. Jesus pregava, curava e ensinava. Beleza, pregava, curava e ensinava. O que ele fez antes disso? Ele cresceu em estatura diante dos homens e diante de Deus. Estatura e conhecimento, estatura e graça. Ele foi crescendo. Então chegou um tempo que o seu ministério entrou em ação no sentido literal, de pregar, de ensinar, de curar, de falar. Cara, tendo crescido o menino, o texto que a gente leu, foi adotado pela filha de Faraó. Então, olha só, o que a gente vai perceber? Que existe um tempo da nossa vida que é um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, um tempo de dedicação. Mas esse tempo tem que ter um cumprimento, tem que ter o objetivo. Eu ia usar uma palavra aqui, mas ia ficar... Tem uma hora que você tem que pôr em prática aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está estudando, aquilo que você está conhecendo. Você conhece o plano da salvação? Conhece o plano da salvação? Se você tiver que trocar ideia com um amigo seu, você vai... Pô, como é que esse papo de ser crente e tal? O que você diria? Como é que você ia desenrolar isso? É fácil para você falar sobre o plano da salvação? Você saberia falar com... Eu estou falando que me perguntaram isso outro dia. Eu estava lá numa conversa de trabalho e rolou esse assunto. Cara, você tem que colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Você tem crescido intelectualmente, tem crescido moralmente. Você tem ouvido a palavra de Deus permanentemente e, na verdade, você tem que... Moisés foi levantado por Deus, foi preparado, depois ele teve um tempo no deserto, onde ele teve um outro tipo de aprendizado. Ele foi levantado, foi preparado para liderar um povo, para sair do cativeiro e para ser levado para a terra prometida. Jesus Cristo crescia em conhecimento, crescia em estatura, estava estudando, estava aprendendo. No tempo da oportunidade, o que vai acontecer? Ele começa a pregar, começa a ensinar, começa a curar. O que fica para a gente? Vocês foram levantados por Deus para pregar, para falar da palavra, para dar testemunho para aquelas pessoas para as quais Deus, como propósito, de antemão preparou para que você pregasse. Vocês são líderes, vocês foram levantados por Deus para pregar para um povo cativo, que é a missão de vocês. Todo mundo foi levantado por Deus para isso. Todos nós, sem exceção. Todos nós. Moisés foi o pastor que conduziu aquela geração toda para a Terra Prometida. Cara, tem uma galera que é para você liderar e levar para o reino de Jesus Cristo. Eu não sei se já tinham te dado essa notícia, mas existe.
Existe um pessoal que você vai liderar. Existe um pessoal para quem você vai pregar. Ah, Fabrício, e se eu não pregar? E se eu não falar? Graças a Deus que eles não dependem de vocês. Essa é a boa notícia para eles. E a boa notícia para a gente é que, apesar da nossa incapacidade, qual é a possibilidade de a gente poder servir, poder influenciar alguém para amar Jesus? Nenhuma, isso é improvável. Mas olha que interessante, Jesus escolheu a gente, cara. É uma circunstância completamente improvável. Sabe por quê? Você sabe quem você é, cara. Você se conhece, brother, melhor do que eu. Você se conhece melhor do que os seus pais. Você só não se conhece melhor do que Deus conhece você. Você sabe que você não tem condição. Você sabe que você não tem condição de compartilhar uma palavra, de pregar. Você sabe disso. Mas olha que interessante. Deus escolheu você, cara, para cumprir a vontade dele, cara. Olha que maneiro. Ele escolheu a gente, cara, que não era nada. E mais, ele escolheu você quando você ainda era pecador. Como é que a gente vai entender um Deus assim? Como que a gente pode retribuir a um Deus assim? É o tipo de vida que a gente leva? Ela condiz com tudo que Deus é para a gente? O tipo de vida que a gente tem, o tipo de vida diária que a gente tem? Cara, na boa, eu não sei. Outro dia eu queria escutar rádio no carro, porque eu estava vindo do trabalho. Eu não escuto rádio há milhões de anos, mas resolvi escutar. Pô, nenhuma rádio que preste. Eu gosto de rock, não tinha nenhuma rádio de rock, então, para mim, estava tudo ruim. Aí, beleza. Aí fui passando lá a estação. Aí, cara, assim... Parou numa rádio e ficou tocando lá, todo o trajeto, um determinado estilo de música. Um determinado estilo de música. De 9 das 10 músicas, vocês, meninas, eram tratadas como um objeto. Não dá para falar aqui. Era música, estava no rádio. Mas eu teria vergonha de falar aqui as frases. Eu teria vergonha de falar aqui. Eu teria vergonha de falar na frente da minha... Eu teria vergonha de escutar aquela música na frente da minha esposa. Eu teria vergonha de escutar aquela música na frente de vocês, das meninas da igreja. Não tem como, cara. Não dá. Ah, mas todo mundo ouve, na festa de todo mundo tem. Vai para o inferno, a música, a festa, todo mundo raio que o parta, cara. Que isso, brother? Vocês foram comprados por um alto preço. Que história é essa de todo mundo faz? Todo mundo faz não, cara. Só Jesus que fez. Não tem essa história. É inadmissível, não tem como. É revoltante, é odioso. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Não tem exceção. Não dá. Não tem como. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Não é isso que Jesus vai dizer? Se você se alimenta de lixo, de porcaria, se você ouve porcaria, se você lê porcaria, se você vê porcaria na internet, se você só fala besteira, meu querido, você está destruído espiritualmente. Cara, não tem sentido. Não tem sentido. E diante de tudo que Deus fez e faz por vocês, como que você tem se comportado diante dessa geração na qual vocês vivem? É a geração de vocês. A minha geração era maluca também. É de você, cada um na sua doideira, né? Cara, não tem como, não dá, brother. Não é escutando esse tipo de lixo que você vai experimentar avivamento. Isso não vai acontecer. Pode esquecer. Você vai ter uma vida superficial, rala, e o problema é teu, cara. Sabe por quê? Aquilo que você... A Bíblia diz o seguinte... que a gente vai ser salvo e que as nossas obras nos acompanham. Você tem poucos anos aqui. Quando acabar, acabou. A boa notícia é que a gente vai para o céu. E lá, as nossas obras vão nos acompanhar. As nossas obras vão nos acompanhar. Então, você tem glorificado a Jesus? As suas ações glorificam a Jesus? O seu ministério, a sua dedicação, você tem servido a Jesus com todo o coração? Você é um fardo para você, muitas vezes, servir e ir à célula? É chato para você fazer a vontade de Deus? É chato para você ser um bom aluno?
para agradar a Jesus? Não que você tem que tirar 10, cada um tem que tirar aquilo que consegue tirar, que se dedicou, que estudou. Mas quando você faz de todo o coração. As opções que você tem diante de você glorificam a Jesus? Glorificam a Jesus? Você acha que isso é papo de adulto? Você acha que isso é papo de adulto, de papo de velho, papo de gente que já está no outro momento da vida e que tem que agora acertar? Os adolescentes que oraram naquelas reuniões de oração lá no país de Gales, foi por meio deles que veio o avivamento. Mas tinha um detalhe, não vou nem dizer uma diferença, porque eu acredito que tem gente aqui que acredita que pode experimentar o avivamento. Amém? Eu acredito que tem gente aqui que acredita nisso. Se você não tem noção do que é isso, busca mais, ora mais, lê mais. Lê a respeito do reino, lê a respeito daquilo que Jesus fez. Lê a história de gente que andou com Jesus, que amou Jesus. Coisas que vão influenciar a gente, que vão impactar a nossa vida. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último livro que você leu? Jesus Cristo se mudou para mudar a sua vida. Amém? Jesus Cristo se mudou para mudar a sua vida. No tempo da oportunidade, Ele cumpre plenamente o propósito dele na sua vida. Se você tiver uma vida maluca, uma vida toda errada, uma vida de devassidão, uma vida de desprezo a Deus, no tempo da oportunidade, Ele vai usar toda essa desgraça para glorificar Ele. Se você tiver uma vida junto a Jesus, de quem ama Jesus, de quem serve a Jesus, que quer fazer tudo por Jesus, essa sua vida, da mesma maneira, vai glorificar Jesus. O detalhe aqui é o seguinte: apesar de a gente não conseguir viver, de estar vivendo mal, de tudo que a gente possa fazer de errado, Jesus é misericordioso. Misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. Você merece punição, mas você não vai receber. Isso é misericórdia. De graça é você receber aquilo que você não merecia. Entendeu a diferença? Andam de mãos dadas. Graça é de graça, você não merece, você não fez nada para merecer, mas você vai levar. E misericórdia, você merecia ira, mas recebeu perdão. Então, seja com o jeito como você vai ver a sua vida, graças a Jesus Cristo, graças a Deus, que no fim das contas, Deus vai usar naquilo que Ele vai, ou na miséria que você viveu, ou em todo o bem que você fez, para a glória dEle, Ele vai usar tudo isso para a glória dEle. Graças a Deus por isso. Porque não depende de nós. Depende dEle, exclusivamente dEle. Qual é a possibilidade de um menino? Qual é a possibilidade de um menino que nasceu numa manjedoura, esse menino que tinha uma sentença de morte sobre a vida dele, foi para o Egito, lá ele foi abençoado, pôde crescer, voltou. Qual é a possibilidade desse menino fazer diferença na minha vida, na sua vida? Plena possibilidade. Plena possibilidade. A gente pode orar? Você pode abaixar sua cabeça? Jesus, a gente quer te agradecer, porque havia uma sentença de morte sobre nós, Senhor. A gente estava condenado à morte, mas pela tua vida, pelo teu sangue, pela cruz, você salvou a nossa vida, você cancelou a condenação que havia sobre nós. Jesus, muito obrigado por isso, Senhor. A gente reconhece a nossa miséria, a nossa incapacidade, todo o nosso desprezo à tua pessoa, Senhor. A gente sabe que a gente é pecador. A gente pede em nome de Jesus que você tenha misericórdia de nós, que você mude a nossa vida para sempre, Senhor. Transforma a nossa vida, muda a nossa vida para que a gente cresça, muda a nossa vida para que a gente veja o poder que há no seu nome. Muda a nossa vida, Senhor, porque você morreu por nós, Senhor. A gente quer te pedir isso, Senhor. A gente tem uma geração de adolescentes aqui nesse lugar, que tem se reunido aqui permanentemente. Que a tua graça se derrame sobre a vida deles, Senhor. Que teu Espírito Santo se derrame sobre a vida deles, Jesus. Que os dons do teu Espírito Santo venham sobre a vida de cada um, Senhor. A gente deseja que você use a gente para a glória do teu nome, Senhor. Tira a timidez de quem é tímido, tira a covardia de quem é covarde, Senhor.
Tira, Jesus, o pecado de quem tem pecado sistematicamente. Senhor, tira, Senhor, toda a falta de interesse, todo o desinteresse, Senhor, de quem tem estado desinteressado, Jesus. A gente pede isso, Senhor, a gente clama por isso. Deus, que você se derrame sobre esses adolescentes, que a tua mão esteja sobre a vida deles, Senhor, todos os dias, que quando eles chegarem na sua casa, que a tua palavra os incomode, que eles sejam levantados para ler a tua palavra. Tira a paz deles se eles forem dormir sem ler a tua palavra, Jesus. Eu te peço isso para que você cresça na vida deles, para que a humanidade deles diminua, Senhor. Em nome de Jesus, incomoda cada um. Deus, salva a gente da gente mesmo, Pai. Por favor, Jesus. Se a gente depender da gente, a gente só tem miséria pela frente, Senhor. Em nome de Jesus. Faz uma obra em nossas vidas, Jesus. Faz tudo novo em nosso coração. Muda a gente para sempre, Senhor. Que a gente possa ter a capacidade de contemplar, Deus, o Teu poder nesse lugar. Que a gente veja cura no nosso meio, Senhor. Que a gente, quando a gente se reunir para orar, que a Tua presença seja intensa, inconfundível, seja completamente prazerosa, Senhor. Que orar seja um desejo. Que cada lábio, cada boca abra na reunião de oração. Que todo mundo tenha desejo de orar, de expressar, de falar, de ser agradecido. Deus, que a gente tenha essa vontade, esse desejo. Traz as células para a reunião de oração, traz para esse lugar, Senhor. Incomoda os líderes, incomoda os supervisores. Fala na minha vida, fala na vida de Clóvis, Senhor, em nome de Jesus. Faz o teu mover nesse lugar, Senhor. Não tem sentido, Senhor, a gente viver aqui se a gente não experimentar mais de você, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva a gente para viver contigo, se a nossa vida estiver condenada a uma estagnação espiritual, Senhor. Deus, leva a gente para morar contigo, se for para a gente ficar vivendo a mesma experiência espiritual vazia, Senhor. Aumenta, Senhor, a intensidade da nossa relação com você, Senhor. Que a gente te ouça, que a gente te escute, que a gente te ame, Jesus. Em nome de Jesus, limpa o nosso coração, Senhor. Limpa a nossa vida, Senhor. Caia por terra agora os teus inimigos, Senhor. Caia por terra todos os seus inimigos. Tudo aquilo que tem se levantado contra cada adolescente aqui, Jesus. Cada lar aqui representado, você conhece, Deus, a dificuldade de cada um. Você sabe o que tem atrapalhado cada adolescente de ler a tua palavra. Você sabe qual foi a última vez que eles se ajoelharam diante de você, mas para a glória do teu nome, muda essa realidade, Senhor. Que eles se ajoelhem diante de ti, Jesus, reconhecendo que você é digno de louvor, Senhor. Reconhecendo que eles fazem parte de um povo para o qual eles foram adotados, Senhor. Mas a gente é adotado em ti, Senhor, a gente se torna seu filho, obrigado por isso, Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. Que o UP seja reconhecido pela tua presença nesse lugar, Senhor. Que a gente seja reconhecido por gente que te ama, Senhor. Que os adolescentes sejam reconhecidos aqui porque escolhem a você, Senhor. Eles preferem você, porque eles amam você, Jesus. Só você pode fazer essa obra na vida deles, Senhor. Só você pode realizar essa obra. Em nome de Jesus, faz essa obra, Senhor. Muda a história de cada um aqui, Jesus. Está muito longe o Upcamp, Senhor. A gente não pode depender disso, está longe demais. Tem misericórdia da gente, Senhor. A gente não vai conseguir se não for por você, Deus. Deus, se a gente se reunir aqui e você não estiver no nosso meio, não vai ter sentido nenhum. A gente precisa de que você esteja no nosso meio, Senhor. A gente depende da tua presença nesse lugar. Não tem sentido, Jesus, a gente se reunir aqui se você não estiver no nosso meio. Obrigado porque você se revelou para a gente, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. A gente te ama, Senhor. A gente reconhece quem você é, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que você é por nós, Jesus. Torna a gente agradecidos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Cura a gente, trata a gente, Senhor. Que a gente não tenha vergonha de chorar na tua presença, que a gente não tenha dificuldade de se abrir contigo, Senhor. Que a gente encontre consolo, abrigo.
que a gente tem esperança em você, Jesus, a esperança que a gente não vai encontrar lá fora, Senhor. Uma esperança que só existe na cruz do Calvário, Senhor. A história mais linda de todas, Senhor. Que ela seja contada, que nossos lábios se dediquem a isso, Senhor. Jesus bendito, você é santo, você é justo. Você é luz para nossas vidas. Você é o caminho que a gente quer trilhar, que a gente quer seguir. Você é a verdade que liberta, Senhor. A gente te ama, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. A gente sabe que é impossível. A gente sabe que para a gente é impossível, mas para você nada é impossível, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor. A gente te ama, Senhor. A gente reconhece que você é Deus. A gente depende da sua obra em nossos corações. Muda a nossa vida, Senhor. Transforma a nossa história para a glória do seu nome, Senhor. Recebe nosso louvor. Recebe nossa adoração, Jesus. Porque só você é digno, Senhor. Só você é digno de tudo que a gente faz. Só você é digno, Senhor. Só você é digno da nossa vida, Senhor. Não sei quanto tempo a gente tem, Jesus, mas que todo o tempo que a gente tem seja totalmente dedicado a você, Senhor. Em nome de Jesus.